Mateus Rangel. O senhor tem 3 minutos, igual o tempo que ele ocupou, quase 4, para apresentar a sua posição em relação a tudo que ele disse. Vambora. O pastor foi lá para a Bíblia Católica, para a primeira Macabeus, né? Para poder buscar uma palavra apostasia sozinho e forçar um significado ali de 2 Tessalonicenses. Ô, pastor, isso aí, o senhor falou que eu cometi uma falácia, então eu estava guardando essa aqui, né? Falácia connectionis coacatai. Até difícil de falar, né? Meu Deus, é a falácia da falsa conexão. É a falácia da conexão forçada, né? Brincando com os meus alunos, eu chamo de costurogese. O que acontece? O pastor foi para lá porque ele não consegue, de alguma forma, provar que o termo ali, sozinho, ele tem o significado pleno dele, que é afastamento. Então ele vai dizer, não, mas em outros textos não foi assim. Mas em 2 Tessalonicenses 2? Aí ele sempre tenta colocar sobre o encargo de 2 Tessalonicenses 2:3 a carga semântica de todos os outros textos. Então, isso, gente, é uma conexão forçada. Isso não pode existir. Cada texto tem um CPF próprio, tem uma identidade própria e deve ser interpretado face ao gradiente que o cerca. Isolá-lo para poder favorecer um ponto doutrinário é totalmente indevido, né? Não é muito comum o pastor fazer isso. Eu realmente não esperava que fosse para a primeira Macabeus para poder, né, vir até lá. Mas vamos lá, por exemplo, ele falou que a palavra apostasia, de nenhuma forma, ela significa afastamento físico. Se nós pegarmos aí, ele disse que eu cometi a falácia da raiz, não é exatamente a falácia da raiz. É porque essa palavra, afia-me, de qual deriva, ela fala de afastamento físico. Eu acho que ele concorda com isso. João 16:28, por exemplo, está escrito: saí do Pai e vim para o mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Essa expressão deixo aqui, afia-me, que é a base de onde vem a palavra apostasia, e aí ele diz que eu cometi a falácia da raiz. Não é, gente. O que acontece? Quando você tem um substantivo derivado de verbo, que é o caso de apostasia derivando-se de afia-me, preposicionado com apó, você tem aqui uma construção onde o significado daquele verbo é emprestado em forma de nome para a formação de um substantivo. Doutora Maria Luísa Sanches Mendes, que foi inclusive minha professora na UF, fala sobre isso no seu material de semântica. A construção da semântica é palavras e substantivos vão se derivando. Nós temos 3 classes: substantivos primitivos, derivados de verbos e derivados de substantivos, geralmente. Tem ainda aqueles que são derivados de adjetivo, como é o caso da palavra fé e fidelidade, a palavra afastamento, afastar-se, e por aí vai. A própria palavra apostatarão é uma adaptação da palavra apostatar. E aí, de alguma forma, no caso, apostasia. Ou seja, você tem um verbo derivando. Então, não é falácia da raiz. É a questão de que a raiz, ela fornece o significado primário para a construção de todos os seus derivados. Isso é lexicografia. Cláudio Moreno, página 63, fala, por exemplo, sobre as 4 categorias semânticas. E é o que nós observamos aqui. Outra coisa que aconteceu, que infelizmente aconteceu, ele ignorou todas as diferenças que eu apontei em 2 Tessalonicenses 2:3 para 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Eu cuidadosamente apresentei aqui 8 diferenças e simplesmente elas ficaram sem resposta. Talvez por quê, né? Justamente porque o argumento dele caminha na linha de dizer que eu estou cometendo uma falácia da raiz, porque, não sei, né? Talvez, não sei se por descuido, desconhecimento, eu duvido que seja, ele entende que o texto de 2 Tessalonicenses tem que servir, tem que abaixar a cabeça e se subordinar ao significado de apostasia em todos os outros termos. E não é assim. Volto a repetir, cada texto tem a sua própria identidade. Algo interessante também, que a gente, só para colocar aqui para o pastor, 2 Tessalonicenses 2:1, fala ali da reunião de Cristo, né? No caso da vinda de Cristo e da nossa reunião com ele. Eu vi um debate, né? Claro que eu vi o seu debate. Nem sabia que a gente ia debater, mas eu vi aquele debate maravilhoso entre o pastor Elias e o pastor Carlos, onde o senhor aplicou a regra de Granville Sharp ali. O senhor se arrepende disso ou ainda mantém o mesmo posicionamento? Bom, agora nós temos aqui a vez do pastor, de Dr. Carlos Augusto Vailate. Parece que ele está te provocando aí, professor. E aí? E daí, queridos? E daí? O que você acha? A igreja passará pela grande tribulação ou não? E o tema proposto aqui sobre a palavra apostasia se refere à retirada da igreja ou não? Deixe aí nos comentários, meus queridos. Que o Eterno abençoe. E depois nós vamos continuar discutindo sobre o assunto. Shalom.